A paz, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez reunidos e meditando na palavra do Senhor. Que você possa todos os dias meditar nesta palavra. Estamos aqui no capítulo 32 de Gênesis e aqui começa assim: também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Amados, lá em Hebreus está escrito que os anjos são servos ministradores para servir aqueles que creem. E aqui Jacó creu na palavra de Deus e seguiu o seu caminho, o caminho indicado por Deus. Jacó teria motivos para permanecer na terra. Jacó teria motivos para não voltar a Canaã, a terra prometida. Porque Jacó poderia ficar receoso de uma retaliação de Labão, seu sogro, e Jacó com certeza estava temeroso de uma reação terrível de seu irmão. Porque há mais de 20 anos, quando ele saiu de Canaã, quando ele saiu da terra prometida, saiu na iminência de um assassinato e a sua mãe queria evitar este acontecimento. E nós estamos aqui com essa decisão. E eu quero também dizer isso para você, que quando você decide cumprir a palavra do Senhor, quando você decide cumprir o mandamento do Senhor, a direção que Deus tem para a tua vida, o que é que acontece? Exatamente a proteção divina se instala, o consolo divino se instala, e foi isso que aconteceu na vida de Jacó. Mas, amados, até hoje é assim. Se você seguir aquilo que Deus quer para você, não vai ser fácil, não vai ser moleza, mas você vai ter o favor de Deus do seu lado. E nós continuamos aqui. Jacó fez uma oração. Essa oração, ela também é um exemplo, nós podemos aprender. Às vezes você pode falar assim: mas eu não sei orar, de que maneira que eu vou orar? E nós aqui podemos observar essa oração que Jacó fez. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então aqui Jacó começa a oração identificando o Senhor, falando: o Deus de meu pai. Quando Jacó fala o Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaque, queridos, Deus está identificando a história de Deus na história da vida dos seus pais. Será que nós, querido, quando nós vamos orar, será que nós temos essa fé a transmitir aos nossos filhos? Nós precisamos fazer isso. Quando amanhã o teu filho orar, ele vai poder dizer assim: o Deus do meu pai Fábio, o Deus do meu pai fulano de tal. Que você possa ter essa história de fé. E quando você orar, que você possa buscar também uma referência de Deus, um exemplo. Nós temos aqui, queridos, muitos exemplos na Bíblia. E quando você orar, pode falar: Senhor, o mesmo Deus que agiu na vida de Abraão. Talvez você não tenha tido
um pai ou uma mãe com uma história de fé, uma história de vida. Mas que você possa mudar essa realidade na sua vida, que você possa mudar isso e proporcionar aos seus filhos uma história de fé, e que eles amanhã possam criar esta referência, a referência de que Deus era Deus na sua vida. E nós continuamos aqui, e ele se declara indigno. Ele diz: sou indigno de todas as misericórdias. Isso demonstra, querido, um coração quebrantado, um coração que sabia da sua real condição. Nós precisamos, amados, mesmo depois de estarmos há vários anos no Evangelho, não importa se é recém-convertido, se é antigo, se está há muito tempo, o que importa é que nós temos que ter a exata noção de quem nós somos. Nós somos o pó, nós somos imerecedores da graça de Deus. E nós temos que ter essa consciência para quando chegarmos a Deus e para quando termos a nossa experiência de fé ao longo da nossa vida, nós podemos ter uma característica fundamental ao cristão: humildade. Precisamos nos achegar a Deus com humildade. Você precisa tratar as pessoas com humildade, sabendo que o que temos está muito além daquilo que merecemos. Ó, meu querido, que isso possa entrar no seu coração. Ele pede livramento. Jacó fala: Senhor, me livra do meu irmão. Era um encontro terrível. Esse reencontro estava assombrando o coração de Jacó, porque o seu irmão era um guerreiro valente e poderia matá-lo, e poderia matar toda a sua família. O que Jacó fez, queridos, foi muito terrível. Roubou a bênção do irmão, usurpou, enganou o pai. E naquela época Esaú ficou sem perspectiva e ficou muito revoltado, muito revoltado. Então aqui ele estava de fato falando assim: Senhor, eu só tenho a Ti para me consolar, eu só tenho a Ti para me proteger. Meu querido, quando você vai a uma situação difícil, é isso que você tem que fazer. Você tem que clamar a Deus, tem que pedir a Deus o socorro divino para esta situação e esperar que Deus possa resolver o problema. E Jacó cita a promessa feita. Ele diz: mas Senhor, Tu disseste: certamente farei bem, certamente te abençoarei, tua descendência é incontável como a areia. Ó Pai, eu estou aqui retornando para a minha terra, e ao retornar para a minha terra, eu sei que eu encontrarei o meu irmão, mas o Senhor disse que iria me abençoar, o Senhor disse que iria me fazer prosperar, que a minha descendência seria numerosa. Ah, meu querido, você precisa fazer isso, você precisa ter as promessas do Senhor na sua frente, diante dos seus olhos. Você precisa ler a palavra de Deus e ver as promessas, conhecer a palavra, que as promessas de Deus possam estar cravadas em seu coração. E quando você orar, você também vai citar a promessa. Falar: mas o Senhor, na sua palavra, disse que eu teria vida abundante. Uma das coisas que Jesus falou foi que nós teríamos uma vida abundante. Meu Pai, me revela qual é a vida abundante que o Senhor tem, porque eu quero ter uma vida transbordante, uma vida maravilhosa servindo aqui nessa terra. Meus queridos, Jacó, ele se prepara, levantou-se, versículo 22, naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. E naquele momento, Jacó separa-se da sua família por um momento, porque ele vai passar uma noite com Deus.
E naquela noite com Deus, ele se encontra com um homem que na verdade é um anjo. E ele luta com o anjo de Deus. E no versículo 28 está aqui: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Jacó passou um momento de oração intenso, uma intercessão. Isso aqui é outro momento de oração. Esta oração no versículo 9 que nós refletirmos aqui é uma. Este momento aqui no versículo 28 é outro. Em outro momento, ele anda mais adiante e nesse local ele novamente vai buscar a face do Senhor e ali ele luta com Deus, ele trava uma batalha. E nessa batalha ele é transformado, ele se encontra com Deus face a face e Deus o trata e Deus o confronta no seu pecado, na sua história, na sua vida. Toda a vida de Jacó se passa ali. E o anjo toca na sua coxa e para sempre, pelo resto da sua vida, Jacó vai ficar manco da coxa, vai ficar mancando da perna. Mas ele se encontrou com Deus, mas ele lutou com Deus e falou: só te deixo quando você me der a minha bênção, só te largo, rogo-te, como chamas? Respondeu ele: por que pergunto meu nome? E o abençoou ali, e ele foi abençoado, e ele foi profetizada a bênção sobre ele. Meu querido, que você tenha que nós todos possamos ter esse exemplo de intercessão, de oração, de encontro com Deus, de profundo buscar de Deus na nossa vida, para que nós possamos gerar as vitórias. As vitórias que vão vir na vida de Jacó são fruto desses momentos que ele passa. Então, que você possa também passar um tempo com Deus e lutar com Deus pela sua vitória, porque você vai ser vitorioso, você já é vitorioso pelo nome de Jesus.